Olá a todos que nos assistem, muito obrigado. O pessoal também que está aqui na aula presencial. Hoje nós vamos fazer o nosso aulão de informática para Banco IESES. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão geral em todos os assuntos que a gente trabalhou durante o curso e vamos ver quais são as questões, quais são os, dentro daqueles tópicos todos, quais são os mais possíveis da banca explorar no dia da prova, ok? Bom, então no aulão de hoje nós vamos fazer uma revisão na parte de hardware e software. Depois vamos fazer uma revisão em sistemas operacionais, especificamente sistema operacional Windows. Trabalhar também bastante a questão de formatos de arquivos, organização de computadores, pasta, diretório, questão de unidades de disco no sistema Windows. Depois vamos trabalhar o editor de textos Word. Depois do editor de textos Word vamos fazer uma revisão na planilha Microsoft Excel. E depois sim aquela parte toda de internet. Então o navegador Internet Explorer, questão de correio eletrônico, e também os conceitos bastante importantes em relação a intranet, extranet e intranet. Também, por último, no finalzinho aqui da nossa revisão, vamos também revisar a questão de backup, certo? Então, hoje, nossa revisão assim, bastante extensa, porém, a gente vai perceber que a IESES, durante a elaboração das provas, ela não costuma fazer provas assim que sejam muito aprofundadas em determinados aspectos, ou seja, são provas mais de nível médio mesmo, e para o candidato, para o nosso aluno que vem se preparando, não vai ter muita dificuldade na resolução, ok? Bom, então vamos começar revisando o nosso primeiro tópico, que é a parte de software e hardware, perfeito? Então lembrando que aqui é uma revisão de informática, eu sou o professor Paulo Najari, estamos revisando aqui a banca IESES. Bom, meus contatos, para quem ficou com alguma dúvida e quiser tirar alguma dúvida, então pode entrar em contato comigo por paulonajara@gmail.com ou também pode me adicionar no Facebook, muito bem-vindo. Bom, primeira questão aqui, vamos começar relembrando a questão de hardware, certo? Então, a parte física do computador. Então, hardware nós já entendemos que é toda a parte tangível, todos os componentes físicos, e temos que lembrar que a IESES, ela gosta muito de cobrar quais são os principais dispositivos de entrada de dados, o processador, que transforma os dados em informação, ou seja, a CPU, a unidade central de processamento, e quais são os dispositivos específicos de saída de dados. Lembrar que esse processamento ele vai ocorrer com o auxílio das memórias. Então, vamos fazer uma revisão aqui nesse esquema do hardware. Então, primeiro, lembrando, vamos usar aqui vamos marcar o nosso texto. Vamos começar revisando aqui quais são os principais dispositivos de entrada de dados, dispositivos específicos de entrada. Então, bem fácil de nós relembrarmos, é o teclado, o mouse, vamos ter também o scanner, vamos ter o webcam, microfone, o leitor óptico, o leitor biométrico. Então, são todos dispositivos específicos de entrada, perfeito? Não podemos esquecer que o teclado é o principal deles. Depois, o mouse em ambientes gráficos. Depois, quais são os dispositivos específicos de saída dos dados processados? Bom, os dispositivos específicos de saída, as impressoras. E não vamos esquecer que impressoras têm de diversos tipos. A laser, matricial, jato de tinta, o plotter, o que o pessoal às vezes fica na dúvida, Paulo, plotter nada mais é do que uma impressora de grande porte, para imprimir grandes projetos. Também vamos ter o monitor como dispositivo de saída, o projetor multimídia, que nós estamos usando e as caixas de som. Esses são os principais dispositivos de saída. Agora, não vamos esquecer que existem alguns dispositivos híbridos, eu até nem coloquei aqui no esquema. O que são dispositivos híbridos? Dispositivos que têm recursos de entrada e saída, também chamados de dispositivos mistos. Então, o que é um dispositivo misto? A gente vai bastante acostumado com as multifuncionais. Multifuncionais, sabemos que tem recurso de scanner, que é a entrada, recurso de scanner, que é a entrada, e recurso de impressão, então um dispositivo misto. Um outro dispositivo misto que está presente no smartphone, que são os teclados sensíveis ao toque, os teclados do tipo touchscreen, então também são dispositivos mistos, funcionam tanto como entrada quanto saída. Também existem outros, como por exemplo as adaptadoras de rede, a placa de rede do nosso computador, que pode tanto receber os dados da rede quanto enviar, então é um dispositivo tanto que funciona como entrada quanto saída. Também outro dispositivo que é misto, entrada e saída, é o modem. O modem é aquele dispositivo que permite a conexão com a linha telefônica, de computadores através da linha telefônica, então ele funciona tanto como entrada quanto saída. Então, o primeiro conceito em relação a hardware, dispositivo específico de entrada, dispositivo específico de saída e os dispositivos mistos, os híbridos. Agora, não podemos esquecer que é o processador, ou seja, a CPU,
que vai fazer a transformação dos dados em informação, perfeito? Só que esse processamento, ele vai ocorrer com o auxílio das memórias. E as memórias, vamos ter as memórias principais, aquelas que o computador tem que ter para funcionar, a memória cache, também chamada de memória intermediária, e as memórias auxiliares, as memórias secundárias. Vamos começar falando um pouquinho de memória. Não podemos esquecer, pessoal, que memória, existem alguns conceitos importantes, que as memórias podem ser somente para serem lidas, ou podem ser memórias para serem lidas e escritas. Perfeito? Segundo conceito em relação às memórias, existem as memórias permanentes, aquelas que mantêm os dados depois do computador desligado, e as memórias voláteis, aquelas que guardam apenas energia, ou seja, só armazenam os dados enquanto o computador está ligado. Entendendo esses 4 conceitos, vamos relembrar então em relação às memórias principais. Memória ROM, memória permanente, é aquela memória que inicializa o computador, perfeito? É uma memória apenas para ser lida. Outra memória principal, memória RAM. Essa já é uma memória volátil, armazena apenas os dados enquanto o computador está ligado. Não vamos esquecer o conceito de memória RAM. Qual é a função da memória RAM? É ela que envia os dados para serem processados pelo processador. Ok? Memória cache, aquela memória que aumenta a velocidade de processamento, que trabalha na mesma velocidade do processador. E as memórias auxiliares, as memórias secundárias, são aquelas memórias então que usamos para armazenar os dados quando o computador está desligado. Perfeito? Então, o primeiro esquema aqui dessa primeira visão do hardware. Agora vamos para uma segunda visão do hardware bastante importante, certo? Nessa segunda visão do hardware, aqui nós temos uma visão completa dos dispositivos de hardware. Então vamos lá. Já temos aqui a noção de projetor multimídia, certo? Eu até vou dar uma ampliada para que a gente possa ver em detalhes. Tela aqui, vamos dar uma ampliada. Mostrar opções, vamos ampliar. E aqui na tela vamos ampliar primeiro esta região aqui bastante importante. Então, primeira coisa que nós vamos lembrar aqui em relação a hardware. Vamos começar lembrando do processador, da CPU, a que transforma os dados em informação. Primeiro, a CPU possui um núcleo. Esse núcleo é chamado de core. O que possui dentro desse núcleo do processador? 3 componentes básicos que não podemos esquecer. A unidade lógica aritmética, a ULA, a unidade de controle e os registradores. Unidade lógica aritmética, a parte responsável pelos cálculos lógicos e aritméticos. Unidade de controle, aquela que sincroniza o processador com os demais componentes. E os registradores, é a memória que possui dentro do processador, no qual o processador armazena os resultados temporários dos seus cálculos. É a memória mais rápida do computador. Esses 3 componentes não podemos esquecer dentro do processador, dentro do núcleo. Agora, dentro do processador, só que não no núcleo, nós vamos encontrar a memória cache. E o cache não podemos esquecer que temos 2 níveis, o L1 e o L2. O L1 é um cache mais rápido, é uma memória mais rápida, e o L2 é uma memória já um pouquinho mais lenta. Perfeito? Então, a sequência correta dos dados, né, dentro do ciclo de processamento vai da memória RAM para a memória L1, vai da memória RAM para a memória L2, da memória L2 para a memória L1, e aí sim entra no núcleo do processador, e aí então começa a ser armazenado pelos registradores. Perfeito? Então, CPU. Depois não podemos esquecer do componente mais importante do computador, que é a placa-mãe. Então a placa-mãe é a placa mais importante do nosso computador. Por quê? Porque tudo vai conectado a ela. E o que tem de importante lá na placa-mãe? Bom, então não podemos esquecer da memória ROM. A memória ROM, ela nada mais é do que um dispositivo físico, ela é hardware. Mas é muito comum as organizadoras cobrarem 3 softwares que estão dentro da memória ROM. Veja bem, então a memória ROM é um hardware, e dentro desse hardware possui 3 softwares. Quais são eles? BIOS, POST e Setup. BIOS, Basic Input Output System, as instruções básicas lidas na inicialização do nosso computador. POST, o Power on Self-Test, ou seja, os testes feitos na inicialização. E o Setup é a configuração da memória ROM. Então temos esses 3 programas dentro da memória ROM. Agora, o que mais que nós encontramos na placa-mãe? Os slots, nas quais vamos conectar as adaptadoras de rede, adaptadora de vídeo. Vamos ter também socket. A socket é onde vamos conectar o processador, a CPU. A bateria, aquela pilha que mantém a energia enquanto o computador está desligado, para manter a hora. E vamos encontrar os chipsets, que normalmente são 2. Os chipsets, em português, ponte sul e ponte norte, e são esses chipsets que controlam todos os componentes do nosso computador. A ponte norte, ou seja, o chipset Northbridge, o que ele controla?
as placas de vídeo, então através do barramento AGP e PCI Express, e também memória RAM e processador. E a ponte sul, o chipset sul, ou seja, o Salto Bridge, a ponte sul. Bom, esta irá controlar principalmente, né, os principais componentes, o barramento USB, o barramento USB, o barramento PCI, o barramento SATA. Então, eu costumo dizer aqui para os nossos alunos que, entendendo o que a ponte norte controla, a placa de vídeo, memória RAM e processador, fica mais fácil, porque a ponte sul vai controlar todos os demais componentes. Agora, também não podemos esquecer da questão da memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil, já entendemos isso um pouquinho antes no esquema anterior. Porém, vamos lembrar que a memória RAM, as organizadoras gostam de cobrar as memórias RAM dinâmicas e as memórias RAM estáticas. São os dois principais tipos de memória RAM que vamos ter. Também tem a memória RAM de vídeo, mas essa não costuma ser cobrada. Então tem a memória DRAM e SRAM. Paulo, relembra para mim o que é a memória DRAM. A memória DRAM, ou memória RAM dinâmica, é aquela memória que tem maior volume, que são aqueles pentes de memória. Então aquela memória é mais lenta que a memória RAM estática. Paulo, me dá exemplo de memória RAM estática. Exemplos de memória RAM estática nada mais é do que a memória cache e os registradores. Então, bastante importante lembrar desses dois tipos de memória RAM. Bom, em relação a monitores, né, aqui não tem muita questão, agora já falando um pouquinho de outros dispositivos. O monitor, então, é um dispositivo específico de saída. Lembrar que vamos ter os monitores de LED, de raio catódico, os de CRT e os de LCD, cristal líquido. O que mais que é importante lembrarmos? Disco rígido, aquele disco interno, né, que também pode vir externo, mas o mais comum é vir interno. Qual é o principal barramento do disco rígido? Já vamos tratar de barramento. Hoje em dia, barramento SATA. Lembrar também de pendrive. Pendrive normalmente utilizando barramento USB. Né? Então, dispositivos de armazenamento. Outro dispositivo de armazenamento, os cartões SD. Agora, um tipo de dispositivo de armazenamento que não podemos esquecer, que cada vez tem sido mais cobrado nas provas, são as memórias em estado sólido. As memórias do tipo SSD, que estão substituindo o disco rígido por não ter partes móveis. Perfeito? Então, hoje, os computadores estão vindo, ao invés de disco rígido, estão vindo com uma memória em estado sólido, ou seja, chip. Não vamos esquecer que todas as memórias que são em forma de chip, meio de armazenamento eletrônico. Todas as memórias em forma de disco rígido, meio de armazenamento magnético. E não vamos esquecer que CDs, DVDs e discos de Blu-ray, meio de armazenamento óptico. Perfeito? Bom, depois já tratamos de projetor multimídia, dispositivo específico de saída, modem, dispositivo misto, entrada e saída, caixas de som, dispositivo de saída, teclado, dispositivo de entrada, mouse, dispositivo de entrada, o scanner, entrada, webcam, entrada, os leitores biométricos, assim como os leitores ópticos, entrada, microfone, entrada, placas de som, entrada, e aqui eu quero fazer, vamos dar um zoom novamente, vamos ampliar, e vamos relembrar a questão das impressoras. Bom, as impressoras já falamos que das principais tecnologias de impressão as impressoras jato de tinta, as impressoras matriciais, as impressoras laser, impressora do tipo plotter, muito bem. Só que de que maneira que as impressoras se conectam ao nosso sistema? Então, os barramentos paralelo, o mais antigo, mas hoje o mais comum, barramento USB, barramento Bluetooth, e quero lembrar que até nem incluí, mas o nosso candidato, o nosso aluno pode incluir aí, o barramento Wi-Fi, o barramento por ondas de rádio, ou certo? Então a conexão por wireless. Bom, então aqui pessoal fica essa revisão dessa nossa segunda imagem do hardware. Dessa segunda visão em relação ao hardware. Agora, uma outra questão em relação ao hardware, aqui a IESE já não costuma cobrar muito, mas é importante revisarmos, para que possamos chegar na prova bem calçados. É a questão dos barramentos. O que são mesmo barramentos? São sinais digitais pelos quais os componentes trocam dados. Então, por exemplo, os dados que estão no pendrive, como é que eu consigo trocar esses dados, por exemplo, com o processador, com o disco rígido? Então, temos que lembrar os principais barramentos. Vamos fazer aqui umas marcações. Primeiro, barramento bastante importante, o barramento HDMI. O barramento HDMI hoje, ele é utilizado para conexão de áudio e vídeo, ou seja, ele é um barramento multimídia. Então, o barramento HDMI tem cada vez sido mais usado para conectarmos nosso notebook, a TV. O barramento HDMI também permite conectar o notebook aos projetores multimídia. Então, um barramento bastante importante.
Um outro barramento muito importante, muito cobrado pela IESES, o barramento USB. Só para lembrar, USB, Universal Serial Bus, barramento serial universal. O que tem que lembrar sobre esse barramento serial universal? Temos que lembrar que ele permite conectar até 127 periféricos simultaneamente, que ele é um barramento de conexão a quente, com a máquina ligada. E hoje os principais dispositivos externos estão vindo com esse barramento. Então os teclados, mouse, pendrive, webcam, impressoras utilizam esse barramento. Um outro barramento que pode ser cobrado na prova, o barramento Bluetooth. Aquele barramento de conexão sem fio. Um outro barramento importante, o barramento SATA, o barramento serial ATA. O barramento SATA é utilizado para conexão hoje em dia de discos rígidos, de gravadoras de CD, DVD, Blu-ray. Então é um outro barramento bastante importante, certo? Bom, já falamos do barramento DDR para conexão de memória RAM. E por último, um barramento já que cada vez menos usado, o barramento PS2. O barramento PS2 é um barramento utilizado para conexão de teclado e mouse. Então, pessoal, em relação ao hardware, o que temos que lembrar? Voltando aqui ao primeiro esquema. Dispositivos de entrada, saída, dispositivos mistos. Também lembrar os principais conceitos em relação a memórias. Depois, em relação a essa segunda imagem aqui, lembrar então de processadores, componentes do processador, componentes da placa-mãe, os principais tipos de memória RAM, os principais tipos de monitores, os principais tipos de impressoras e os principais barramentos. Ok? Então essa é a revisão em relação a hardware. Agora, entrando no assunto Windows, sistema operacional. Primeira coisa que não podemos esquecer em relação a sistemas operacionais. Não importa qual seja o sistema operacional, qualquer sistema operacional tem 3 funções básicas. Quais são essas 3 funções? Gerenciar todo o hardware. É o sistema operacional que gerencia todo o hardware do nosso computador. Segunda função do sistema operacional, gerenciar todos os outros softwares. Então, quando eu estou navegando na internet, através do Internet Explorer, quem está gerenciando o Internet Explorer? É o meu sistema operacional. Quando eu estou, por exemplo, executando o Word, o Excel, quem está alocando recursos para esses programas entrarem em execução? É o sistema operacional. Então, o sistema operacional gerencia hardware, gerencia também o software. E a terceira função do sistema operacional nada mais é do que ser uma linguagem que interpreta e executa os comandos do usuário. Perfeito? Então, quando eu estou lá no Windows, dando os comandos para copiar, recortar, colar, quem é que está interpretando todos esses comandos? É o sistema operacional. Isso é a linguagem. Então, o que temos que lembrar dentro do sistema operacional Windows? Primeiro, a interface gráfica. Sempre muito cobrada a interface gráfica. E começamos relembrando a área de trabalho. Então, lembrar que a interface gráfica do Windows se dá através de uma área de trabalho, no qual nós vamos ter o plano de fundo, vamos ter a barra de tarefas e vamos ter os ícones. Lembrar que os ícones representam tudo, inclusive os atalhos. Então, o ícone representa uma pasta, representa arquivos, representam discos, representam impressoras, computadores na rede, tudo é representado por ícones. E vamos ter aqueles ícones que são atalhos, ou seja, hoje chamados de links. Então, bastante importante. Outra coisa que temos que lembrar da área de trabalho é a barra de tarefas, que é composta por vários elementos. Menu iniciar, o botão iniciar, pelos programas em execução, também pela barra de ferramentas de acesso rápido, também vamos ter lá a área de notificação, o relógio. Então, todos esses componentes se encontram na barra de tarefas da área de trabalho. Então, super importante a interface gráfica. Agora, também não esquecer, e a IESES gosta muito de cobrar, a interface gráfica das janelas. Então, por que o sistema operacional Windows foi batizado com esse nome? Porque todos os programas vêm ajanelados, vêm dentro de uma janela, vêm dentro de uma moldura. Então, não podemos esquecer esses componentes da janela, ou seja, a barra de título, os botões que controlam a janela, que minimizam, maximizam, restauram e fecham. Também os atalhos que envolvem esses botões. Então, bastante importante. Ctrl F4 fecha o arquivo, Alt F4 fecha todo o aplicativo. Então, bastante importante a interface gráfica das janelas. Agora, vamos lembrar o seguinte, saindo da interface gráfica, que é bastante importante. Muito cobrado no sistema operacional Windows são os atalhos de tecla, os atalhos de teclado. Claro que os atalhos de teclado, Ctrl C copia, Ctrl V cola, Ctrl X recorta, esses nem vou comentar que são importantíssimos. F2 permite renomear o arquivo, importantíssimo. Mas eu também quero lembrar os atalhos que envolvem esta tecla aqui, que é a tecla WinKey, a tecla de sistema. É aquela que tem a bandeira do Windows. Então, no Windows 7, não podemos esquecer que o Windows 7 ele trabalha com em torno aí de uns 15 atalhos envolvendo essa tecla. Por exemplo, a tecla logomarca E abre o Explorer,
Logomarca L bloqueia o computador, logomarca M minimiza todos os programas, logomarca R executa, logomarca P abre o conectar o projetor multimídia. Então, tem uns 15 atalhos que envolvem essa tecla do Windows, que são importantíssimos. Temos que ir preparados, porque tem grande chance de cair. Além, é claro, daqueles atalhos mais comuns, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, como eu comentei. Agora, além dos atalhos de teclado, temos que lembrar que o Windows, além de ser um sistema operacional, acompanha o Windows uma série de aplicativos. A Microsoft acresceu ao sistema operacional uma série de aplicativos, que ela chama de acessórios. Quais os acessórios que não podemos esquecer e que são bastante cobrados? O bloco de notas, aquele pequeno editor de texto que vem com o Windows. Depois, o WordPad. O WordPad que também é um editorzinho de textos, a calculadora, a ferramenta de captura de tela, o Paint, o programa de desenho e pintura, o programa para conectar projetor, então bastante importante. Lembrar que é muito comum também a IESES cobrar a interface gráfica desses aplicativos, desses acessórios que acompanham o Windows. Então é importante você lembrar, por exemplo, a barra de status dentro do WordPad, certo? A barra de status no bloco de notas, o que é exibido nessa barra? Que nada mais é do que, a gente já sabe que a barra de status, ela exibe os dados, informações sobre o aplicativo na posição onde está o cursor. Bom, além dos acessórios, avançando aqui na nossa revisão em relação ao Windows 7, outros conceitos que não podemos esquecer é que além da Microsoft acrescer alguns aplicativos que ela chama de acessórios, ela acresceu também ao sistema operacional Windows alguns utilitários, aqueles programas que nos auxiliam no funcionamento do computador. E quais utilitários que costumam ser cobrados na prova? O desfragmentador de disco, o defrag, que é aquele programa, aquele utilitário que agrupa os fragmentos dos arquivos em setores contínuos do disco. Também aquele outro utilitário que vem com o Windows, que é a limpeza de disco. É aquele programa que verifica os arquivos que estão armazenados naquelas pastas que basicamente armazenam lixo. E já vem com a sugestão, então, de limpeza de todas essas pastas. E também um programa chamado ScanDisk, que faz a verificação de erros físicos e lógicos dos discos, das memórias de armazenamento. Então, esses três aplicativos bastante importantes. Agora, esses três aplicativos não, esses três utilitários são bastante importantes. Agora, vou comentar já um aqui que vem lá no painel de controle. Ó. Lá no painel de controle vem um outro utilitário, que é o utilitário para fazer backup do sistema. A Microsoft acresceu ao sistema operacional Windows um programa para que o usuário possa fazer a cópia de segurança, e esse programa é o backup. Então, também bastante cobrado, certo? Bom, depois dos utilitários, o que não podemos esquecer? O painel de controle. Painel de controle muito importante, porque é através do painel de controle que vamos gerenciar todo o hardware do nosso sistema, do nosso computador, e também os softwares. E o que é mais importante lá no painel de controle, que tem tantos componentes? Bom, o que não podemos esquecer? Dispositivos e impressoras. Porque é lá nos dispositivos e impressoras que podemos conectar impressoras, gerenciar o que está sendo impresso e também conectar dispositivos, por exemplo, por Bluetooth. Então, bastante importante gerenciar dispositivos e impressoras. Um outro componente que eu acabei de citar, do painel de controle, é o backup. E não podemos esquecer que o Windows permite fazer 4 tipos de backup. Quais são os 4 tipos de backup? Criar uma imagem do sistema, backup de versões anteriores, depois o backup dos arquivos e também o backup de atualizações, ok? Então, bastante importante os backups. Por último, seguindo aqui a questão, depois, pessoal, até vou fazer um parênteses aqui. Backup, eu vou fazer uma revisão específica daqui a pouquinho em relação a backup, tá? Pode ficar tranquilo. Até porque backup, a IES, às vezes cobra ali um item mais aprofundado, então esse nós vamos daqui a pouquinho vamos aprofundar o assunto. Também dentro do painel de controle do Windows, vamos lembrar do item personalização. É no item personalização que nós vamos mudar o protetor de tela, vamos poder mudar as cores do Windows, vamos poder também alterar lá na personalização o plano de fundo, o antigo papel de parede. Agora, não podemos esquecer do item vídeo, lá do painel de controle. No item vídeo, nós vamos poder alterar a resolução. Lembrar que a resolução está vinculado ao número de pixels exibido na imagem. Então, quanto mais pixels, maior a resolução. E onde é que alteramos a resolução da imagem, a resolução do vídeo? Então, lá no item vídeo, no nosso painel de controle. Também no painel de controle, vamos ter o Windows Defender. O Windows Defender nada mais é do que um utilitário
que a Microsoft inclui ao sistema operacional Windows, visando nos proteger das principais ameaças de programas, não spyware, desculpe, de programas de malwares. Lembrar que os malwares existem de diversos tipos, entre eles os vírus, vamos ter também os cavalos de Troia, vamos ter também o Trojan, vamos ter também os worms, vamos ter os programas do tipo spyware, os programas espiões. Então, o Windows Defender tem por objetivo nos defender dessas ameaças. É um utilitário que a Microsoft agregou ao sistema operacional. Ainda dentro do painel de controle, um outro item bastante importante são as contas de usuário. O que é a conta de usuário padrão? O que é a conta de usuário administrador? Então, bastante importante lembrar desses conceitos. E também lembrar que, por segurança, sempre uso o computador com a minha conta de usuário padrão. Evito usar o sistema na conta de administrador por motivo de segurança. Sabendo que a conta de administrador tem poderes totais, é sempre uma conta que devemos ter regular muito o uso. Perfeito? Um outro recurso que a IESES costuma cobrar em prova é a central de facilidade de acesso. Central de facilidade de acesso, o nosso aluno vai lembrar bem, que está vinculado aos recursos para quem possui necessidades especiais. Então, central de facilidade de acesso, nós vamos ter dentro desse componente o teclado virtual, vamos ter a lupa, que vai em várias aulas aqui eu abri, vamos ter também o contraste, para que as imagens fiquem em alto contraste, e também vamos ter um narrador. Esses 4 componentes da central de facilidade de acesso. E um outro componente bastante importante do painel de controle é o firewall. Então, não podemos esquecer que o firewall pode ser feito por hardware, um hardware, um equipamento físico, fazer essa função. Pode ser feito por software, um programa exercer essa função, ou pela combinação de ambos. No caso do Windows 7, a Microsoft inclui ao Windows 7 um software que faz essa função de firewall. E lembrar que o firewall é a primeira barreira de segurança na rede. Ou seja, o firewall ele vai proteger as portas do sistema, as portas pelas quais os sistemas trocam dados. Então, o firewall é a primeira barreira de segurança na rede. Ok? E agora, por último, nessa nossa revisão do Windows Explorer, do Windows, vamos revisar o Windows Explorer. O Windows Explorer é nada mais do que um aplicativo que vem com o Windows, agregado ao Windows, que permite organizar o nosso computador e navegar pelo nosso sistema. Então, veja bem, o Windows Explorer nada mais é do que um navegador, que vai navegar na minha máquina, pelo meu sistema, e na qual a rede a qual o meu sistema está conectado. A rede de computadores a qual o meu sistema está conectado. O que eu tenho que lembrar, então, antes de lembrar do Windows Explorer, o que eu tenho que lembrar sobre organização de computadores? E aqui, pessoal, muito importante. Aqui eu até vou mais devagar, porque eu acredito que possa passar por aqui uma das questões da prova. A questão de organização de computadores. Então, para isso, para fazer essa revisão, eu vou voltar ao nosso material de Windows aqui, que já está aberto. Ó. Eu já estou com o nosso material de Windows em execução aqui. E eu vou para algumas imagens aqui que vão nos ajudar na revisão. Ok? Você pode fazer o download. Os links se encontram na aula de Windows. Então, o que eu quero revisar aqui no Explorer? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Aqui, ó. Primeiro, vamos revisar o seguinte. Como é que o Windows representa as unidades de disco? Com as letras do alfabeto mais os 2 pontos. Então, A, 2 pontos, B, 2 pontos, C, 2 pontos, D, C, D, E, F, 2 pontos. Todas as letras são usadas para representar as unidades de disco. No nosso caso aqui, eu estou representando a unidade C. Lembrar que a letra A, 2 pontos, representa o disquete, B, 2 pontos, também disquete, e C, 2 pontos, nosso primeiro disco rígido. Depois, as outras letras dependem de cada sistema. Muito bem. Então, primeiro conceito, unidades de disco são representadas com as letras do alfabeto. Agora, dentro de uma unidade de disco, dentro de um disco rígido, num CD, de um DVD, nós vamos ter um conjunto grande de dados ali armazenados. Como é que nós separamos esses dados, ou seja, essa informação, esses arquivos? Bom, nós vamos separar através de pastas, ou também chamado de diretórios. Então, um outro conceito importante, o que é um diretório? Nada mais é do que uma separação lógica dentro do sistema. Essas pastas, esses diretórios, podem ser criados ou removidos a qualquer momento. Agora, um outro conceito importante, conceito de arquivo. E aqui, uma pausa ainda especial sobre arquivos. Certo? Então, o que é um arquivo? Primeiro conceito, um arquivo nada mais é do que qualquer tipo de informação armazenada numa memória permanente.
Então, primeiro conceito, arquivo, qualquer informação armazenada numa memória permanente. Agora, outra questão, muito cobrada em concursos públicos. Todo arquivo tem que ter um nome, na hora que vamos salvar esse arquivo, nós vamos dar um nome, mas se convencionou depois do nome colocar a extensão. O que temos que lembrar? Que o arquivo, que todo o caminho onde o arquivo está armazenado, o que é todo o caminho? A unidade de disco, pasta, subpasta, quer dizer, toda aquela estrutura de nome, ou seja, toda essa estrutura aqui, ó, até vamos apresentar ela mais abaixo, onde o arquivo está armazenado, toda essa estrutura, no nome pode conter, né, toda essa estrutura de local de armazenamento mais o nome, pode conter no máximo 256 caracteres. Então, um conceito importante, todo arquivo tem que ter um nome e se convencionou separar esse nome por um ponto da sua extensão. E o tamanho máximo de caracteres utilizados são 256 caracteres para armazenar toda a estrutura, ou seja, unidade de disco, pasta, subpasta e o nome do arquivo. Bom, o nome nós entendemos que o nome ele é obrigatório. Então não pode esquecer que o nome do arquivo, o arquivo tem que ter nome. Porém, extensão é facultativo, mas é importante ter a extensão, porque a extensão ela basicamente diz qual é a função do arquivo dentro do sistema. E nas nossas aulas nós entendemos assim, ó, que a extensão determina se o arquivo é de dados ou da instrução. Arquivo de dados, arquivos do próprio usuário, os arquivos que o usuário vai manipular. Arquivos de instrução, arquivos do próprio sistema. Os arquivos estão ali para o próprio sistema funcionar. Principais extensões de arquivos de dados que não podemos esquecer. DocX para o Word, né, a versão mais atual do Word. XLSX para o Excel, PPTX, VPSX para o PowerPoint. JPEG é uma imagem. MP3 arquivos de áudio. AVI arquivos de vídeo, assim como MPG, MPEG. TXT arquivo texto. Agora, um formato de arquivo muito importante, os arquivos com a extensão PDF, os arquivos Portable Document Format, da Adobe. Vamos fazer aqui um parêntese no formato PDF. Arquivos no formato PDF são aqueles arquivos que permitem serem criptografados. É permitido colocar uma senha no arquivo, e nesse processo de criptografia, é possível, através da senha, determinar quais são as permissões que o leitor vai ter daquele arquivo. Ou seja, num arquivo PDF é possível permitir ou negar a impressão, permitir ou negar copiar o texto, permitir ou negar a edição do conteúdo. Então é bastante importante porque o formato PDF basicamente é aquele formato usado para fechar o arquivo, ou seja, para permitir a criptografia através de uma senha. Agora, voltando ainda a formatos de arquivos, certo? Não podemos esquecer que nem no nome do arquivo, nem na extensão, e também nem em nome de pasta, pode ser usado esses 9 caracteres. Então, não é possível usar nem em nome de arquivo, nem na extensão do arquivo, nem em nome de pasta, nem em nome de subpasta, a barra invertida, barra normal, 2 pontos, o asterisco, a ponto de interrogação, as aspas, sinal de maior que, menor que e a trave. Perfeito? Então, super importante lembrar esses 9 caracteres, que é muito comum serem cobrados. Bom, outra questão importante, aí agora, já saindo, questão dos arquivos, certo? Então, outra questão importante, que temos que lembrar em relação a arquivos, são os velhos comandos de recortar, copiar e colar. Então, não vamos esquecer o seguinte, a ação de duplicar um arquivo ou duplicar uma pasta é a ação de copiar e colar, são 2 comandos. Quando copiamos, enviamos aquele conteúdo para um local do Windows chamado área de transferência, que não é nada mais que a memória RAM. E quando colamos aquilo que está na memória RAM. Então é importante que no processo de duplicação, a informação passa pela área de transferência. Agora, no processo de mover são outros 2 comandos, é recortar e colar. Nesse processo de mover, que é tirar de uma posição e levar para outra, nesse processo não passa pela área de transferência. Ou seja, quando recortamos, ao invés de enviar para a área de transferência, apenas a informação é marcada para ser transferida. E aí quando colamos aquilo que foi marcado para ser transferido. Ok? E por último, nessa nossa revisão, não podemos esquecer então os atalhos para recortar, copiar e colar, né? Copiar Ctrl+C, recortar Ctrl+X, colar Ctrl+V, e também a tecla F2 que permite editar o nome da pasta ou o nome do arquivo. E por último,
não podemos esquecer o velho conceito de arrastar e soltar. Ou seja, quando arrastamos a informação na mesma unidade, ou seja, da unidade C para a própria unidade C, a ação padrão do Windows é mover. Quando arrastamos entre unidades, ou seja, por exemplo, da unidade de disco do disco rígido para o pendrive, são duas unidades diferentes, a ação padrão do Windows é duplicar. Então, mesma unidade, o Windows move, ou seja, recorta e cola. Entre unidades, o Windows duplica, ou seja, copia e cola. Agora, é possível mudar essas ações padrão, pressionando ou a tecla Ctrl ou a tecla Shift. Ou seja, se na mesma unidade, ao invés de querer mover, eu quero duplicar, então vou pressionar o Ctrl na ação. E se entre unidades, ao invés de querer duplicar, eu quero mover, então aí eu vou pressionar e manter pressionado a tecla Shift. Então, super importante, e aqui volto para a nossa apresentação do PowerPoint. Então, acabamos de revisar conceito de unidade de disco, conceito de pasta, conceito de arquivo, nome de pasta, os velhos comandos recortar, copiar e colar, a interface e os atalhos, tá? Importante a interface do Windows Explorer, e o conceito de arrastar e soltar. Agora, por último, a questão da lixeira. A lixeira nada mais é do que uma pasta que o próprio sistema Windows cria, para que quando você der o comando de exclusão, primeiro a informação passe pela lixeira. Para quê? Para evitar uma exclusão definitiva daquela informação, ou seja, enquanto a informação está na lixeira, ela pode ser restaurada. Lembrar que a lixeira, ela não tem data, assim, um período de validade, os dados. Ou seja, enquanto o usuário manter na lixeira, os dados vão ficar ali. A lixeira não é por 15 dias, 10 dias, né, um mês, não. Os dados ficam ali até o usuário limpar a lixeira. Perfeito? Então, com isso, a gente aqui faz o encerramento da nossa revisão de Windows. Agora, vamos fazer a revisão do Word. Bom, do Word, o que é muito importante lembrar em relação ao Word? Bom, primeiro, a posição... Vamos começar aqui, primeiro, a interface gráfica do Word. Então, o que é importante lembrar aqui na interface gráfica do Word? A posição dos comandos dentro das guias e dos grupos. Então, lembrar que o Word, hoje em dia, a interface gráfica dele é através de guias. Então, nós vamos ter a guia página inicial, guia inserir, guia revisão. Vamos ter essas guias, né, o guia layout de página. E dentro dessas guias nós vamos ter os grupos. É muito comum a organizadora cobrar, né, IESES cobrar, em que guia e em que grupo determinado comando aparece. Então é uma questão aí de memorização, perfeito? Aí vamos ter que apelar um pouquinho para a memória. Agora, um outro assunto muito comum dentro do dentro do Word, do Microsoft Word, são os formatos de arquivos que o Word trabalha. O que temos que lembrar nos formatos de arquivos? Que o arquivo nativo do Word, ou seja, o arquivo padrão, é o formato DocX. Porém, o Word trabalha, por exemplo, com os arquivos modelos, e aí tem o T no meio, de template, então .x. Mas outros formatos que o Word trabalha, que é o formato HTML. HTML é aquele formato para a criação de hipertextos, as páginas da internet. HTML, já vamos ficar com esse conceito, porque ele é importante lá na parte de intranet, internet e extranet. HTML é a linguagem padrão para criar as páginas, os hipertextos que a gente visita na internet. Também o Word permite salvar no formato PDF. Agora, um detalhe, pessoal. Na versão do Word 2013, especificamente na versão 2013, o Word 2013 permite também abrir arquivos PDF. O Word também trabalha com arquivos no formato XML, TXT e ODT. ODT, lembrar que é do Writer, o co-irmão dele, só que lá do software livre. Então, formato de arquivo, muito importante. Agora, alguns outros recursos dentro do editor de textos Word que são bastante cobrados. A revisão ortográfica e gramatical. Super importante, atalho de tecla F7, lembrar que o Word possui um dicionário no qual é permitido fazer a revisão tanto ortográfica quanto gramatical. Perfeito? Outro conceito que cada vez tem sido mais cobrado, outro recurso cada vez mais cobrado é o Smart Art. O que é o Smart Art? Smart Art nada mais são do que os diagramas de processo, os fluxogramas, os organogramas que são possíveis criar dentro do Word. Então, super importante, o Smart Art cada vez tem sido mais cobrado. E também outro recurso muito cobrado no Word são as tabelas. Então, como criar tabela, como mesclar célula. Também lembrar que nas tabelas é muito comum usar o comando classificar para ordenar os dados dentro da tabela. E também através das tabelas nós vamos poder criar as fórmulas. Super importante. Depois de Smart Art e as tabelas,
temos que lembrar também a questão do um recurso super importante, que é o recurso de localizar e substituir. Localizar, atalho de tecla, Ctrl L. Localizar e substituir, atalho de tecla, Ctrl U. O que temos que lembrar dentro do localizar e substituir? Que podemos usar os caracteres coringa. E dentro dos caracteres coringa existem dois principais, que é o asterisco e o ponto de interrogação. Também, através do localizar e substituir, é possível fazer a diferenciação na hora de localizar e substituir as letras maiúsculas e minúsculas. E uma outra questão bastante cobrada dentro do localizar e substituir é a questão de localizar apenas palavras inteiras. Então, localizar e substituir é um recurso bastante cobrado dentro do Word. Agora, conceitualmente, aqui é mais conceito, certo? Quais são conceitos que são cobrados dentro do Word? Bom, o conceito de estilo. O que é um estilo? Estilo nada mais são do que conjuntos de regras de formatação que o próprio usuário pode criar. Lembrar que para que possamos usar, por exemplo, um recurso bastante utilizado no Word, que é o sumário, para criarmos sumários, os sumários se baseiam nos estilos de títulos e subtítulos. Depois, também temos que lembrar o conceito de mala direta. Mala direta nada mais é do que a mesclagem de dois arquivos. Quais são os dois arquivos que nós vamos mesclar? O documento principal com o banco de dados. Esses dois arquivos, quando mesclados, geram a mala direta. O Word possui uma ferramenta para criar, então, essas malas diretas. Também possui a ferramenta para criar etiquetas de endereçamento, essas etiquetas adesivas, e também para impressão em envelopes. Também já comentamos, mas é possível no Word criarmos sumários. Sumários, os índices. E lembrar, então, que o sumário se baseia em estilos. Um outro recurso que o Word possui é o recurso de comentários. Então, um comentário pode ser inserido no Word. Também recurso de bibliografia, ou seja, o Word pode criar a nossa bibliografia do nosso trabalho. E também um outro conceito, um outro recurso que o Word possui, são as macros. O que são mesmo macros? Comandos que o próprio usuário pode criar dentro do sistema, certo? Através da linguagem Visual Basic. E para finalizar essa nossa revisão aqui do Microsoft Word, quero lembrar que aqui no Word costumam ser cobrados muitos atalhos de teclado. Aqui no Word é muito atalho, muito. Por exemplo, quais são os principais atalhos? Os atalhos de alinhamento, Ctrl J justifica, Ctrl alinhamento esquerda, Ctrl Q alinhamento esquerdo, Ctrl E alinhamento à direita, Ctrl E, desculpe, centraliza. Então, esses atalhos bastante importantes. Quero lembrar, até deixa eu fazer aqui um parêntese, deixa eu abrir aqui um outro material. Quero lembrar que, deixa eu só abrir aqui o nosso material de Word, que nós usamos aqui no nosso curso. Aqui, ó. Quero lembrar que no nosso material, ao lado dos comandos, eu já coloquei os atalhos de tecla. Então, deixa eu avançar bastante para que vocês possam relembrar. Por exemplo, na formatação de fonte, para abrir a caixa de diálogo, Ctrl D. Depois, atalhos para aumentar fonte, reduzir fonte, negrito, itálico, sublinhado, subscrito, sobrescrito. Muito comum serem cobrados esses atalhos. Depois, um outro atalho bastante cobrado, o atalho para maiúsculas e minúsculas dentro do Word. Indo adiante. Depois, os atalhos de alinhamento. Alinhamento à esquerda, Ctrl Q. Centralizar, Ctrl E. Alinhamento à direita, Ctrl G. Alinhamento justificar, Ctrl J. O mostrar tudo, Ctrl asterisco. Então, pessoal, esses atalhos, ou seja, os atalhos que aparecem na tela, são muito comuns de serem cobrados. Então, eu deixo aqui sempre o comando, reparem que aqui nós temos o atalho ao lado do comando. Perfeito? Então, beleza. Volto a nossa... Deixa eu fechar esse arquivo. Volto, então, aqui ao nosso mapa mental do Word. O Word são muitos atalhos, muitos. Tanto que no nosso material, volto a repetir, ao lado dos comandos estão os atalhos. Ok? Agora vamos fazer a nossa revisão da planilha de cálculo Microsoft Excel. Bom, o que temos que lembrar aqui no Excel? Bom, aqui no Excel tem algumas coisas muito importantes que a IESES cobra com muita frequência. Primeiro, voltando àquela questão da interface gráfica. Assim como no Word, é muito comum a IESES cobrar a posição do comando dentro do aplicativo. Então, dentro do Excel, aonde que se encontra o comando, por exemplo, formatar célula? Aonde que se encontra, por exemplo, o comando mesclar? Então, a posição dentro da guia e do grupo, certo? A vantagem aqui de usar o Excel
é que a interface dele é muito parecida com a do Word, ou seja, vamos ter barra de título, vamos ter as guias, vamos ter os grupos. Agora, também cuidar aqui no Excel, que o Excel tem uma barra que não possui o Word, que é a barra de fórmula. E aquela barra de fórmula tem alguns componentes importantes que o nosso candidato não pode esquecer. Agora, além da interface gráfica do Excel, é muito importante nós lembrarmos os formatos de arquivos. Principais formatos de arquivos do Excel: formato nativo, formato padrão do Excel, XLSX. Agora, o Excel só trabalha com arquivos no formato XLSX? Claro que não, ele trabalha com um conjunto grande de arquivos. Quais? O formato XLTX, que é o formato de arquivo para arquivos modelo, então aquele T ali é de template, e também as pastas de trabalho habilitadas para macro, que é o formato XLSM. Então esses três formatos muito cobrados. Mas também lembrar que o Excel aqui trabalha com arquivos no formato HTML, que consegue salvar em PDF, salva em XML, que trabalha com arquivos no formato TXT, tanto para abrir quanto salvar, no formato ODS, que é do Calc, o co-irmão dele lá do software livre. E também lembrar, pessoal, que a gente trabalhou isso bastante durante o nosso curso, que o Excel, basicamente, é para que a gente possa utilizar ele utilizando os bancos de dados. Então, o Excel ele trabalha com os principais formatos de bancos de dados, entre eles o formato DBF e o formato do Access, né, que é o ADBC. Ok? Bom, indo adiante. Em relação agora a outros recursos do Excel. Não podemos esquecer que o Excel possui recursos para criação de gráficos. Então, o Excel é o programa apropriado para criar os gráficos. Só não esqueçam, é só o Excel que faz gráficos? Não. O Word, o Excel e o PowerPoint, os três programas, quando vão criar os gráficos, utilizam um módulo do Excel. Então, veja, tem muitos módulos que os três aplicativos do pacote da Microsoft utilizam mesmo. Quais são esses três módulos? Quais são esses módulos? Um deles é, por exemplo, a verificação ortográfica e gramatical. É a mesma para o Word, para o Excel e para o PowerPoint. Um outro módulo que é o mesmo para os três programas são os gráficos. Então, quando eu estou lá no Word e peço para criar o gráfico, na verdade, o que vai se abrir para a gente é o Excel. Então, o Excel é o programa apropriado para criar gráficos, não que seja o único. Depois, um outro conceito importante, as tabelas dinâmicas. Aquelas tabelas, então, que eu posso determinar quais dados que vão participar da tabela. Outro recurso importante dentro do Excel, criação de tabelas. Porque através das tabelas nós vamos poder classificar os dados. E um outro recurso importante que cai muito em prova, o filtro, que permite filtrar o que será exibido, certo? Ainda dentro do Excel, não podemos esquecer de um assunto bastante cobrado, é a questão das referências de célula. As referências relativas, mistas e absolutas. E essa é uma questão tão detalhada, né, que eu vou revisar aqui através das nossas aulas, do material da nossa aula. Então, referência relativa, mista e absoluta. Só um momentinho, vamos aqui que eu já estou com o material pronto. Aqui. Então temos que lembrar o seguinte, as referências relativas mistas e absolutas são aquelas que utilizam o símbolo de dólar. Quando não tem o símbolo de dólar, a referência é relativa, ou seja, na hora de duplicar, pode modificar tanto linha quanto coluna. Isso são as referências relativas. As referências absolutas são aquelas que na hora da duplicação não mudam nem coluna nem linha. E as referências mistas são aquelas que parte dela é relativa, então pode mudar na hora da duplicação, e parte dela é absoluta, então não irá mudar na hora da duplicação. Nós temos aqui em detalhes na nossa aula, né, nas nossas aulas, nós temos em detalhes a utilização desse recurso, certo? Então essa questão das referências relativas, mistas e absolutas são importantíssimas, revisem com calma. Outra questão importante aqui dentro do Excel, certo? Voltando agora para a nossa apresentação. É também o comando para localizar e substituir. Então, referência de célula, só para voltar, muito importante. Não vão para a prova sem revisar esse tópico. Agora, uma coisa também, às vezes cobrada, já em menor número aqui pela IES, né, que a IES não aprofunda tanto, é aquela questão de localizar e substituir. E na hora de localizar e substituir, são os mesmos básicos recursos do Word, ou seja, localizar e substituir através de caracteres coringa, os dois principais, o asterisco e o ponto de interrogação, diferenciar letras maiúsculas e minúsculas na hora de localizar e substituir, e localizar apenas palavras inteiras. Depois, agora sim, uma questão bastante cobrada aqui dentro do Excel é a questão das fórmulas e funções. Esta questão é importantíssima e eu reviso aqui também pelo nosso material, voltando a alguns slides. Existem algumas funções
que nós temos que estar bem preparados. Então, só vou revisar aqui. Essa aqui, ó. Perdão, aqui. Deixa eu, aqui. Então, não podemos esquecer da função soma, média, máximo, mínimo, desvio padrão, a RED, que é arredonda, arredondar para baixo, arredondar para cima, a função modo, a função C, a função E e OU, soma C, conte C, a função agora, hoje, menor, maior, procura na vertical, que é o PROC V, a função maiúscula, minúscula, função pagamento, moeda, quer dizer, esse conjunto de 30 funções que eu estou apresentando aqui para vocês é sempre importante nosso candidato e calçado. Como é que eu tenho que lembrar? Primeiro, qual é a sintaxe, a ordenação dos elementos, dos argumentos da função. Segunda coisa que eu tenho que lembrar, onde que é aplicado essas funções, quer dizer, qual é a definição de cada uma dessas funções. E por último, claro, saber resolver os cálculos. Agora, o que nós temos que lembrar na hora da resolução do cálculo? Que primeiro o Excel vai resolver o que estiver entre parênteses, depois vai ser resolvido o que for potência, depois o que for multiplicação e divisão e por último a soma e a subtração. Voltando então para a nossa apresentação, uma questão muito importante são as fórmulas e funções. Agora, e dentro do Excel, Paulo, os atalhos de teclado, eles são muito cobrados? Aqui dentro do Excel é bem menos cobrados os atalhos de teclado. Claro que podem ser cobrados? Podem. E normalmente quando é cobrado, às vezes o candidato se enrola um pouquinho. Então no nosso material também fez isso. No nosso material eu já fui colocando juntos os atalhos de teclado, os atalhos de teclado ao lado dos comandos. Então podemos ver aqui, por exemplo, nos comandos do Excel, vamos aqui. Então, colar especial, Ctrl Alt V, formatar célula, Ctrl 1. Então, esses atalhos são muito importantes, o pessoal tem que ficar bastante atento, certo? E não esqueçam também da questão de formatar célula, que no Excel o que nós vamos fazer é formatação de célula. Então, no Excel nós vamos formatar como moeda, vamos formatar como contábil, vamos formatar como data, como hora, como texto, vamos deixar o formato geral, quer dizer, aquele formato que é um formato que não tem formato definido, é aquilo que o Excel entende. Então, muito importante a questão de formatação de célula, ok? Bom, então esse foi nossa revisão em relação ao aplicativo Microsoft Excel. Agora, pessoal, vamos fazer uma revisão na questão de internet. Internet, não podemos esquecer o seguinte, que nós vamos ter os protocolos de comunicação, que a internet se baseia no protocolo TCP, Transmission Control Protocol. E dentro do protocolo TCP existem outros protocolos. Nós estudamos isso, é protocolo dentro de protocolo, ou seja, o protocolo TCP ele é em camadas, e dentro dessas camadas existem outros protocolos. Agora, quais são os principais protocolos cobrados pela IESES? A IESES costuma cobrar os protocolos da camada de serviço, da camada de aplicação do protocolo TCP. Ou seja, o protocolo SMTP, POP e MAP. Lembrar que SMTP é o protocolo que envia o e-mail, sua mensagem está partindo, quer dizer, Simple Mail Transfer Protocol, é só para enviar a mensagem. E que os protocolos POP e MAP são os protocolos para receber a mensagem. Perfeito? Depois, o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, aquele protocolo que transfere os hipertextos, as páginas. O protocolo HTTPS, que é o protocolo HTTP com uma camada a mais para criptografia, para segurança. Vai permitir a criptografia, né? Vai permitir, então, a segurança, troca de dados criptografada. O protocolo Telnet para acesso remoto, assim como o protocolo SSH também para acesso remoto. O protocolo IP, que é o protocolo que faz o endereçamento da informação, ou seja, é aquele número que todo computador que entra na rede recebe. O DNS, Domain Name System, que é a resolução dos nomes na rede, né, que permite, então, substituir o IP por um domínio. Então, muito importantes esses protocolos, ok? Depois, como aqui nós estamos falando de Internet Explorer, então nós não podemos esquecer o conceito de cookie. Cookies são aqueles arquivos que os servidores armazenam no nosso computador para poder reconhecer mais tarde o usuário. O filtro de Smart Screen, um recurso específico do Internet Explorer, que permite verificar se a página é fraudulenta, se a página é clonada. Depois a navegação em private, a navegação anônima, aquela navegação que não armazena senhas, que não armazena cookies, que não armazena o histórico da navegação. Depois também o que é o histórico, quer dizer, aquela parte do navegador que armazena todos os endereços que nós visitamos.
Também lembrar o conceito de URL, Uniform Resource Locator, ou seja, é a uniformização dos nomes na rede. É toda a composição do endereço da página. É aquele endereço único que cada página possui na internet. Bom, na prova de vocês, né, está sendo cobrado o Internet Explorer. Então, né, existem outros navegadores, como o Mozilla Firefox e também o Google Chrome. Uma outra questão importante que nós não podemos esquecer é a questão da linguagem HTML, que é a linguagem padrão para criar os hipertextos. Então, HTML e Hypertext Markup Language é uma linguagem de programação usada para criar hipertextos. Não é a única, mas ela é a padrão. Agora, existem alguns atalhos de teclado importantíssimos que não podemos esquecer aqui dentro do Internet Explorer. Quais atalhos? O Ctrl+T, por exemplo, que abre uma nova aba, uma nova guia. O Ctrl+N, que abre uma nova janela. O Ctrl+W, que fecha apenas a guia, não toda a janela. O Ctrl+F4, fecha a janela. O Ctrl+H, o nosso histórico de navegação. E o Ctrl+J, Downloads, a lista de downloads. Então, esses atalhos são muito importantes. Agora, um outro recurso que não podemos esquecer, pessoal, a diferença de e-mail e webmail. E-mail é o serviço local, ou seja, o programa que eu uso para escrever a mensagem está na minha máquina. O programa que vai ser usado, então, para enviar está armazenado no meu computador. É o programa local, onde todos os contatos e mensagens ficam armazenadas no meu computador. Esse é o sistema de e-mail. E-mail utiliza o protocolo SMTP, POP e MAP. Agora, o webmail. Sempre que vem a expressão web, significa que tem www. Tudo que tem www, web, então, representa isso. Ou seja, World Wide Web, a vasta teia grande teia mundial, ou a rede mundial de computadores. Então, quando me falam webmail, é o serviço de acesso remoto ao meu e-mail, é já a questão da nuvem computacional. Ou seja, no webmail, as mensagens não ficam armazenadas no meu computador, e sim no meu servidor. Assim como também o programa que eu vou usar para redigir a mensagem também se encontra no meu servidor. Então, tanto as mensagens que eu já recebi e o programa se encontram no servidor, então é um serviço em nuvem, eu tenho que estar online para poder acessar. Lembrar que o webmail é o acesso pelo protocolo HTTPS. Agora, importantíssimo, e eu até já deixei aqui separado no nosso material, até deixa eu fechar já algumas coisinhas que já usamos. Eu deixei já separado aqui a questão de internet, intranet e extranet. Relembrar esses conceitos importantíssimos, certo? Então, veja bem, pessoal. Vou relembrar assim, ó. Por aqui eu acredito que tem uma grande chance de cair. Vamos entender o seguinte, internet. Tá? Internet, primeiro vamos relembrar a internet. A internet, ela usa para comunicação entre os computadores o protocolo TCP. Já falamos sobre isso durante o curso. Então, toda a internet se baseia no protocolo TCP. Agora, quando vamos criar sistemas para a internet, vamos ter que usar linguagens de programação. Quais? As linguagens dinâmicas e as linguagens estáticas. As linguagens de programação dinâmicas são aquelas que são interpretadas pelo servidor, pela máquina que presta o serviço. Por exemplo, o servidor web. E a linguagem estática, a linguagem de programação estática, é aquela interpretada pela máquina cliente. Então, veja bem, quando vamos fazer um sistema, usamos os dois tipos de linguagem, as dinâmicas e as estáticas. Certo? Agora, entendi isso? Muito bem, Paulo. Entendi, então, que os programas e protocolos empregados na internet é o protocolo TCP e as linguagens são as dinâmicas e as estáticas. Só para lembrar, linguagem dinâmica. Vamos marcar aqui. Linguagem dinâmica. Interpretada no... Opa, perdão. Voltando aqui. Linguagem dinâmica interpretada no servidor. Linguagem estática interpretada na máquina cliente. Ok? Por que você está relembrando disso, Paulo? Que eu não vou conseguir marcar, ficou muito no cantinho. Aqui. Bom, por que você está relembrando isso? Porque agora nós vamos entender o conceito de intranet. Intranet nada mais é do que uma rede privada. Tem um administrador, e esse administrador é quem determina quem pode ou não entrar na rede. Então é uma rede privada. Circunscrita aos limites da empresa, da instituição, no qual utiliza os mesmos programas e protocolos empregados na internet. Quais são os programas e protocolos? Primeiro, o protocolo TCP.
E quais são os programas? Os navegadores, os clientes de correio eletrônico, ou seja, usa as mesmas linguagens de programação da internet. Então, super importante, o que é a intranet? É uma rede local, é uma LAN, que utiliza os mesmos recursos da internet, protocolo e programas. Bom, então, para completar aqui a nossa revisão, temos que lembrar o seguinte, ó, esse quadro é muito importante. Comparativo. Internet, o acesso é restrito? Não, é público. Permite comunicação instantânea? Sim. Permite comunicação externa? Sim. Permite compartilhamento de impressoras? Não, mas permite compartilhamento de arquivos. Vou dar um exemplo de compartilhamento de arquivos de dados. O Google Docs. O Google Docs, através do Google Docs, é possível compartilhar arquivos. E lembrar que a internet é a rede que está acima de todas as outras redes, portanto, não é uma rede local. Agora, a intranet, o acesso é restrito. Né? Tem um administrador que ele determina quem pode ou não acessar a rede. Permite comunicação instantânea também, usa o protocolo TCP. Permite comunicação externa? Não, é uma rede interna. Permite compartilhar impressoras e arquivos de dados? Sim. E lembrar que ela é uma rede local. E a extranet? Qual é o conceito de extranet? É quando conectamos duas intranets. Quando conectamos duas intranets, então vamos entender que o acesso é restrito, porque são duas intranets conectadas. Além disso, permite comunicação instantânea? Sim. Permite comunicação externa? Sim. São duas intranets que se conectam externamente, então sim. Permite compartilhar impressoras? Não. Mas permite compartilhamento de dados. E também não é uma rede local. Perfeito? Então, essa tabela, muito importante, tem grande chance de passar por aqui uma questão. Perfeito? Fique com essa tabelinha aí na memória. Indo adiante na nossa revisão. Depois do navegador, e depois de revisar o conceito de internet, extranet, depois de revisar o conceito de intranet e extranet, agora vamos relembrar um pouquinho o conceito de e-mail, então. Não se esqueçam que e-mail, protocolo, SMTP, POP e MAP. Agora, que no e-mail nós vamos ter o campo de endereçamento. E quais são os campos de endereçamento? Para CC e o CCO. O que mais pega aqui é o campo CCO, cópia carbono oculta ou com cópia oculta. Lembrar que todos os endereços nesse campo não serão visualizados pelos outros usuários. Além disso, que quando utilizamos o serviço de e-mail, que é o serviço local, vamos ter que utilizar um cliente de correio eletrônico, um software. E quais são os softwares que executam essa tarefa de cliente de correio eletrônico? Hoje em dia o Outlook, que vem do pacote da Microsoft Office, e o Mozilla Thunderbird, que é um software livre. Agora, conceito de webmail. Bom, webmail é o acesso remoto aos e-mails. Então, para acessar remotamente os e-mails por webmail, nós temos que usar o protocolo HTTPS. Hoje em dia é o protocolo padrão. Agora, lembrar sempre que o endereço eletrônico do nosso e-mail, ele é composto primeiro pela caixa postal, primeiro é a caixa postal, e depois do símbolo de arroba vem o nome do servidor. Então, meu e-mail, paulonajar@gmail.com. O gmail.com é o meu servidor de e-mail. Paulo Najar é a caixa postal dentro desse servidor. E lembrar que no serviço de e-mail, o serviço local, no local, tá? Estou falando aqui agora no serviço de e-mail, ó. Nós vamos ter aquelas velhas pastas, caixa de entrada. O que é armazenado na caixa de entrada? Todas as mensagens que eu recebo. Depois vamos ter o itens enviados. Itens enviados são as mensagens que eu já enviei, totalmente enviadas, 100% enviadas. E vamos ter a caixa de saída. O que é a caixa de saída? São as mensagens que estão no processo de envio. Ou seja, enquanto a mensagem está na caixa de saída, ela ainda não foi enviada. Só depois que ela foi para os itens enviados é que ela foi totalmente enviada. Perfeito? Então não podemos esquecer dessas três pastinhas. Agora, sobre códigos maliciosos. Códigos maliciosos aqui, a IES não costuma explorar muito esse assunto. Porém, vamos relembrar também, questão de vírus. Quais são os principais tipos de vírus? Os vírus de e-mail, vírus de script, de macro e telefonia celular. Um outro tipo de código malicioso, os rootkits. Aqueles códigos que interceptam a ação do antivírus e do sistema operacional. Backdoor, aquele código malicioso que abre as portas do sistema. Só para lembrar um conceito importante sobre backdoor. Quem nos protege do backdoor não é o antivírus. Quem nos protege do backdoor é o firewall. Firewall que protege as portas do sistema. Então o backdoor abre portas e quem protege as portas é o firewall. Também vamos ter os worms, aqueles vermes, que são programas
que executam várias funções, entre elas abrir portas para outros worms, mandar e-mails em nome do usuário. Também vamos ter os bots. O que é o bot? São aqueles códigos maliciosos que permitem que o nosso computador funcione como um zumbi para, por exemplo, enviar spam. Botnets são aquelas redes formadas por computadores são as redes formadas por computadores contaminados pelo vírus bot, pelo código malicioso bot. Também lembrar dos principais cavalos de Troia, os principais trojans, que são o downloader, dropper, o backdoor, o DOS ali, que é a negação de serviço, o destrutivo, o clicker, proxy, o spy e o banker, que são os programas de banco. E por último, os programas espiões, os spywares, que quando tem uso ilícito, são os keyloggers, aqueles que registram todas as teclas que o usuário digita, e o screenlogger, aquele código malicioso que captura imagens de onde o mouse é clicado. Esses dois tipos de spyware são dois tipos de programas espiões que não têm a permissão do usuário. Porém, tem um tipo de spyware que tem a permissão de uso do usuário, e esses são chamados de adware. Perfeito? Então aqui um pouquinho de atenção em relação ao spyware e ao adware. Bom, e para completarmos agora a nossa revisão para IES, eu vou fazer agora a revisão de backup. Perfeito? Então a revisão do backup, eu até tenho um slide aqui específico, deixa agora eu fechar um pouquinho essas apresentações que já usamos. Então, revisando agora backup. Perfeito? Bom, backup nós temos que lembrar o seguinte. São as cópias de segurança. Então, qual o objetivo das cópias? Evitar perda de dados, porque os dispositivos de armazenamento os dados podem ser corrompidos, os dados podem ser roubados, os dados podem ser danificados, os códigos maliciosos então, podem de alguma forma atrapalhar o sistema. Então, por isso o backup. Backup, então, são as cópias de segurança que temos que criar. Certo? Bom, entendido isso, então, o que temos que entender? Forma de armazenamento do backup. São diversas formas de armazenar backup. CD, DVD, discos de Blu-ray, as fitas magnéticas, os discos externos, e hoje é muito comum também fazer backup na nuvem. Ou seja, lá no Dropbox, no iCloud, no Google Docs, é uma maneira de fazer backup no servidor. Agora, indo adiante. O que temos que lembrar aqui sobre backups, certo? Que vamos utilizar muitos programas, que existem programas específicos para fazer backup. E sabemos que o Windows vem com um programa para isso. Agora, conceito, característica de backup. Backup é um conjunto de ferramenta e técnica. Ferramenta é o programa que eu uso. Técnica, nós vamos revisar as técnicas daqui a pouquinho. Outro conceito importante, outra característica importante de backup, tem que ser contemporâneo. Os dados que eu armazenei têm que ser contemporâneos, não adianta ser backups antigos. Que o backup é cíclico, estamos sempre fazendo backup. Que o backup, esse ciclo do backup, sempre inicia e reinicia pelo backup normal. Já vamos revisar aqui que é o backup normal. Também o backup ele deve ser guardado em outro local físico. Se eu fizer backup, por exemplo, dos dados desse computador, não é recomendado armazenar nessa sala. Seria bom guardar em outro local físico. Também lembrar que a característica de backup, que atualmente ele é feito em nuvem. Mas pode ser usado CD, DVD, disco de Blu-ray, os pendrives, as fitas magnéticas, e normalmente é feito backup dos arquivos de dados, dos arquivos do usuário. Quando é feito do sistema, dos programas, é chamado de imagem. Então essas são as características. Agora, quais são os tipos de backup? E aqui entramos na técnica. Os tipos de backup é um backup normal, também chamado de backup completo, o backup incremental, o diferencial, o cópia e o diário. Revisando esses backups. Backup normal ou completo é aquele backup que copia todos os arquivos marcados. Todos. Certo? Tem vantagens e desvantagens. Deixo aqui então para vocês revisarem essas vantagens e desvantagens. O backup incremental. O backup incremental é aquele backup que copia os dados que foram copiados ou desculpe. O backup incremental, ele copia todos os arquivos que foram modificados ou criados depois do backup normal. E marca os arquivos como copiados. Então essa é uma questão importante. O incremental copia tudo que foi criado ou modificado depois do normal e marca como copiado. O backup diferencial, ele também copia tudo que foi criado ou modificado depois do backup normal. Só que esse, veja bem, não marca como copiado. Inclusive eu grifei ali, ó, diferencial não marca como copiado.
Depois temos o backup do tipo diário, que copia todos os arquivos e pastas criados e alterados no dia e não marca como copiado. E o backup cópia, que é o mais comum, que copia todos os arquivos e pastas e também não marca como copiado. É o mais comum de todos, ok? Então, sobre backup, não podemos esquecer desses 5 tipos de backup. Perfeito? Bom, pessoal, agora, encerrando aqui o nosso... só para completar, né? E as extensões mais comuns de backup, então, BKF, BKP e BAC, ok? Bom, encerrando agora a nossa revisão, eu quero dizer a todos que eu peço a todos que para a nossa prova, vocês vão com muita tranquilidade para a prova, para que vocês possam, na prova, poder exercer todo o conhecimento que aqui a gente trabalhou. Eu fico bem tranquilo, porque nós trabalhamos todos os assuntos com bastante calma e os nossos candidatos são muito bem preparados. Então, o que nós vamos ter que ter na hora da prova é só tranquilidade para que a gente possa, então, demonstrar todo o nosso conhecimento. A todos vocês que assistiram aqui a nossa revisão, muito obrigado. Desejo uma ótima prova a todos e deixe o meu e-mail paulonajara@gmail.com para qualquer dúvida ou sugestão. Muito obrigado e até mais.